Era 11 de novembro de 1864, quando Francisco Solano Lopes tomou a decisão que mudaria para sempre o destino do Paraguai. O navio brasileiro Marquês de Olinda navegava tranquilamente pelo rio Paraguai, transportando passageiros e mercadorias entre Cuiabá e a capital imperial. A bordo estava o coronel Frederico Carneiro de Campos, recém-nomeado presidente da província de Mato Grosso, acompanhado de sua família e comitiva. Quando a embarcação passou pela fortaleza de Humaitá, os canhões paraguaios abriram fogo sem aviso prévio. O navio foi interceptado, os passageiros feitos prisioneiros e a bandeira brasileira arrancada brutalmente do mastro. Lopes não apenas capturou o navio, declarou guerra ao maior império da América do Sul. Era um insulto diplomático sem precedentes na região, uma afronta calculada que não poderia ficar sem resposta. O ditador paraguaio acreditava piamente que seu país era invencível e não era totalmente sem razão. Ele havia transformado o Paraguai numa potência militar impressionante para os padrões sul-americanos. Seu exército regular contava com mais de 60.000 soldados treinados e bem equipados, além de uma reserva mobilizável de outros 28.000 homens. Possuía 400 canhões de diversos calibres fundidos nas próprias oficinas paraguaias. A cavalaria era numerosa e bem montada, os soldados eram fanáticos pela causa nacional e disciplinados até a morte. Enquanto o Brasil mal conseguia reunir forças organizadas em suas províncias distantes, dispersas por um território continental, Lopes tinha um exército concentrado, coeso e pronto para a mobilização imediata. A Marinha Paraguaia, embora menor que a brasileira, estava estrategicamente posicionada nos rios que eram as únicas vias de penetração no país. Mas Lopes cometeu um erro de cálculo monumental que revelaria fatal nos anos seguintes. Ele subestimou completamente a capacidade do Império do Brasil de mobilizar seus vastos recursos humanos e materiais, e principalmente sua capacidade de formar alianças estratégicas. O que deveria ser uma guerra rápida, Lopes estimava vencer em 6 meses, se transformaria no mais sangrento e prolongado conflito armado já visto na história da América do Sul. A arrogância do ditador paraguaio custaria caro, muito caro. Ele também ignorou fatores geopolíticos cruciais. O Paraguai era um país mediterrâneo, cercado por potenciais inimigos, completamente dependente dos rios que seus vizinhos controlavam. Sem acesso ao mar e sem aliados na região, o Paraguai estava estrategicamente isolado antes mesmo da primeira batalha. A elite paraguaia, embriagada pelo nacionalismo e pela propaganda oficial, aplaudia entusiasticamente a decisão de Lopes. Afinal, os números pareciam favoráveis. O Paraguai tinha 376 quilômetros de ferrovias, quando o Brasil possuía apenas 223. O país contava com linhas telegráficas interligando as principais cidades, enquanto brasileiros ainda dependiam de mensageiros a cavalo para comunicações urgentes. A indústria siderúrgica paraguaia, concentrada nas fundições de Ibicuí, produzia anualmente milhares de projetos e peças de artilharia, enquanto o Brasil importava praticamente todo o seu armamento da Europa, dependendo de fornecedores distantes e sujeito a bloqueios. A taxa de alfabetização no Paraguai era superior a 60%, enquanto no Brasil mal chegava a 30%. Como um país tão atrasado e desorganizado como o Brasil poderia derrotar essa máquina de guerra moderna? Essa era a lógica que dominava a Assunção em novembro de 1864. Lopes não imaginava que estava assinando a sentença de morte de metade de seu povo naquele dia ensolarado de novembro. O que deveria ser uma guerra de movimento rápida para impor respeito paraguaio e garantir uma saída para o mar através do Rio da Prata, se transformaria numa carnificina de 6 anos que consumiria gerações inteiras. O dia da provocação, aquele 11 de novembro aparentemente triunfante, marcou o início do fim do Paraguai como nação próspera e independente. Lopes imaginava criar um grande Paraguai que dominaria o Cone Sul. Em vez disso, criaria o maior cemitério proporcional da história moderna das Américas. A captura do Marquês de Olinda seria lembrada não como ato de coragem, mas como o primeiro passo de uma marcha suicida que levaria o Paraguai ao abismo.
Francisco Solano Lopes herdou em 1862 um país absolutamente diferente de qualquer outro na América do Sul, uma anomalia histórica no continente. Seu pai, Carlos Antônio Lopes, havia governado o Paraguai por 2 décadas e construído um estado único na região. Enquanto Brasil e Argentina eram economias agroexportadoras dominadas por oligarquias latifundiárias que controlavam imensas extensões de terra, o Paraguai havia desenvolvido um modelo econômico estatista e autossuficiente. O governo controlava 95% das terras cultiváveis, não existiam latifúndios privados e a população tinha acesso garantido a lotes para cultivo. Era uma experiência socialista antes mesmo do termo existir, um Estado forte que controlava os meios de produção e distribuía recursos de forma centralizada. Para os padrões da época, era revolucionário e profundamente ameaçador para as elites liberais de Buenos Aires e Rio de Janeiro. A economia paraguaia era um modelo singular que desafiava as teorias econômicas dominantes da época. O Estado não apenas controlava as terras, mas era proprietário das principais indústrias. As fundições de Ibiqui, que produziam canhões e ferramentas, o arsenal de Assunção, que fabricava fuzis e munição, os estaleiros que construíam embarcações fluviais e até mesmo as fazendas de gado que abasteciam o exército e a população. A população tinha acesso universal à educação primária, algo inimaginável no Brasil escravocrata, onde ensinar um escravo a ler era crime. O analfabetismo paraguaio estava em torno de 40%, enquanto no Brasil ultrapassava 70%. As estradas de ferro, os telégrafos, as fundições, tudo isso foi construído com capital nacional, sem endividamento externo, sem os empréstimos britânicos que escravizavam as economias argentina e brasileira. O Paraguai não devia nada aos banqueiros de Londres, e isso era simultaneamente sua força e sua vulnerabilidade. Francisco Solano Lopes, filho e sucessor do grande patriarca, se via como Napoleão da América do Sul, destinado a levar seu país à grandeza continental. Ele havia estudado na Europa entre 1853 e 1855, visitado a França de Napoleão III no auge do Segundo Império, desfilado pelos Campos Elíseos, assistido paradas militares e voltado completamente convencido de que o Paraguai estava destinado a um papel de liderança regional. Em Paris, Lopes se encantou com o esplendor imperial, com o poder militar francês, com a pompa e a glória. Comprou uniformes luxuosos para seu exército nos melhores alfaiates parisienses, contratou oficiais europeus para treinar suas tropas, adquiriu armas modernas e trouxe na bagagem uma ambição desmedida. Sua visão era transformar o pequeno país mediterrâneo de 400 mil habitantes numa potência que ditaria os rumos geopolíticos do Cone Sul, que forçaria Brasil e Argentina a reconhecerem a supremacia paraguaia. O ditador contava com um exército considerado de elite, disciplinado e bem treinado segundo padrões europeus modernos. Oficiais prussianos e franceses haviam reorganizado as forças armadas paraguaias nas décadas anteriores, implementando táticas napoleônicas e disciplina férrea. A cavalaria paraguaia era genuinamente temida na região. Os gaúchos paraguaios eram excelentes cavaleiros, acostumados desde crianças a cavalgarem pelos campos imensos do Chaco. A artilharia, embora produzida localmente nas fundições primitivas de Ibiqui, tinha qualidade razoável e estava bem posicionada nas fortalezas estratégicas como Humaitá, considerada a Sebastopol da América do Sul por suas defesas impressionantes. Os soldados eram fanáticos pela causa nacional, educados desde a infância num culto à pátria e ao líder supremo. Lopes achava que essa máquina de guerra bem olhada, centralizada e motivada seria mais que suficiente para dobrar os exércitos desorganizados e dispersos de Brasil e Argentina, países grandes, mas frágeis, gigantes com pés de barro. Mas a realidade geopolítica era implacavelmente cruel para com as ambições de Lopes, e os números básicos contavam uma história diferente da narrativa triunfalista oficial. O Paraguai era um país mediterrâneo, aprisionado entre 3 vizinhos maiores, sem saída para o mar e completamente dependente dos rios Paraná e Paraguai, que fluíam através de territórios argentino e brasileiro.
Qualquer bloqueio fluvial sufocaria o país instantaneamente. A população total paraguaia, nas estimativas mais generosas, mal chegava a 450 mil habitantes. Alguns censos da época apontavam apenas 406 mil. Enquanto isso, o Império Brasileiro tinha 9 milhões de habitantes, a Argentina cerca de 1,1 milhão, e até mesmo o Uruguai tinha 250 mil. A proporção populacional era de 20-1 contra o Paraguai. Em recursos financeiros, a diferença era ainda maior. O BP brasileiro era aproximadamente 30 vezes o paraguaio. A arrogância de Lopes ignorava olimpicamente esses números básicos, esses fatos matemáticos simples que qualquer estrategista militar minimamente competente deveria ter considerado antes de desafiar simultaneamente as 3 maiores potências da região. Quando Lopes lançou a invasão do Mato Grosso em dezembro de 1864, apenas um mês após a captura do Marquês de Olinda, teve um sucesso inicial espetacular que pareceu validar todas suas previsões otimistas. As forças brasileiras estacionadas na província eram ridiculamente pequenas, menos de 2.000 soldados mal equipados e dispersos por um território imenso. Corumbá, o principal porto fluvial da região, caiu sem praticamente oferecer resistência em 3 de janeiro de 1865. Dourados foi tomada dias depois. Coxim, Albuquerque, Miranda, uma após outra, as guarnições brasileiras se rendiam ou fugiam diante do avanço paraguaio. O coronel Carneiro de Campos, presidente da província capturado no Marquês de Olinda, assistia impotente enquanto seu território era ocupado. O exército paraguaio avançava em solo brasileiro como se estivesse em passeio militar, encontrando resistência mínima. Lopes recebia em Assunção despachos triunfantes diários. Tomamos mais 2 vilas, capturamos 500 fuzis e 20 canhões. O inimigo foge em debandada. Parecia fácil demais. Mas em maio de 1865, a situação estratégica mudou dramaticamente com a formação da Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai assinaram em Buenos Aires um tratado secreto que selava o destino do Paraguai. O documento, negociado principalmente pelos diplomatas brasileiros e pelo chanceler argentino, era brutal em seus termos. Os 3 países se comprometiam a lutar até a derrubada completa de Francisco Solano Lopes, não aceitariam paz separada, dividiriam o território paraguaio após a vitória e imporiam indenizações pesadíssimas. Era uma aliança de extermínio, não de guerra limitada. O Paraguai enfrentaria agora não um adversário isolado como planejara, mas 3 inimigos simultaneamente, com uma população combinada de mais de 11 milhões contra seus 450 mil habitantes. A proporção de 25-1 tornava qualquer vitória paraguaia matematicamente impossível no longo prazo. Lopes havia apostado em dividir seus inimigos, explorando as rivalidades históricas entre Brasil e Argentina. Mas conseguiu o oposto, unificou-os contra um inimigo comum. A primeira grande batalha naval aconteceu em Riachuelo, 11 de junho de 1865, e foi absolutamente decisiva para o desenrolar da guerra. A frota paraguaia, comandada pelo capitão Pedro Ignácio Meza e considerada poderosa com seus 8 vapores artilhados, navegou rio abaixo para atacar a esquadra brasileira ancorada próxima a Corrientes. O plano paraguaio era audacioso: atacar de surpresa, destruir os navios brasileiros enquanto estavam vulneráveis no ancoradouro e reconquistar o controle dos rios. Mas a execução foi desastrosa. O almirante Barroso, comandante brasileiro, reagiu rapidamente e transformou a emboscada numa armadilha para os atacantes. Em combate que durou 8 horas, a Marinha Imperial afundou 3 vapores paraguaios, capturou outros 2 e pôs o restante em fuga desesperada rio acima. Foi uma derrota naval completa e irreversível. Em poucas horas de combate feroz, Lopes perdeu irreversivelmente o controle dos rios, sua principal via de abastecimento, sua linha de comunicação estratégica e sua única rota de comércio com o exterior. Sem domínio fluvial, o Paraguai começava a sufocar lentamente, isolado do mundo.
Os paraguaios continuavam lutando com uma coragem fanática que impressionava até seus inimigos, dispostos a morrer pelos milhares em ataques suicidas, mas começavam a enfrentar a realidade implacável dos números. Para cada soldado paraguaio que Lopes conseguia mobilizar, a Tríplice Aliança mobilizava 10. Para cada bala produzida artesanalmente nas fundições de Assunção, chegavam milhares importadas da Europa pelos aliados. O Brasil começou a comprar armamento moderno em massa da Prússia, França e Inglaterra. Rifles Minié, canhões Krupp, fuzis de repetição. A Argentina mobilizava sua cavalaria de gaúchos. O Uruguai enviava tropas veteranas. A guerra de movimento rápida que Lopes imaginara virava inexoravelmente uma guerra de atrito. E numa guerra de atrito, quem tem mais recursos sempre vence. O Paraguai simplesmente não tinha reservas humanas ou materiais para sustentar um conflito prolongado contra 3 nações. Lopes, porém, recusava-se terminantemente a aceitar a realidade ou considerar negociações. Sua resposta à superioridade numérica inimiga foi ordenar a mobilização total da sociedade paraguaia. Todos os homens entre 12 e 60 anos foram convocados compulsoriamente. Adolescentes e velhos pegaram em armas. Mulheres foram enviadas para trabalhar 14 horas por dia nas fábricas de armamentos, fundindo balas, costurando uniformes, produzindo pólvora com salitre escasso. Crianças de 8 e 10 anos eram treinadas em formações militares, aprendendo a marchar e atirar. Fazendas foram abandonadas para que todos pudessem lutar ou produzir armamentos. Logo a fome começaria. O Paraguai inteiro virou um único acampamento militar gigantesco, uma nação em armas onde cada cidadão era um soldado. Mas ainda assim os números não fechavam, a matemática era implacável. O país estava se consumindo de dentro para fora, queimando sua última reserva de vidas humanas numa guerra que já estava perdida após Riachuelo. A Batalha de Tuiuti, travada em 24 de maio de 1866, foi o verdadeiro ponto de virada definitivo da guerra, o momento em que a derrota paraguaia se tornou inevitável aos olhos de qualquer observador racional. 20.000 soldados paraguaios, a nata do que restava do exército de Lopes, atacaram as posições fortificadas da Tríplice Aliança numa investida frontal massiva e suicida. Lopes ordenou o ataque contra o conselho de todos seus oficiais, convencido que a coragem paraguaia venceria a superioridade numérica inimiga. Os soldados avançaram em formações cerradas, sob fogo cruzado de artilharia e fuzilaria. Atravessaram campos abertos sem cobertura, enfrentaram metralhadoras Gatling que os aliados haviam recentemente adquirido. Quando o sol se pôs naquele dia trágico de maio, 13.000 paraguaios estavam mortos, mutilados ou feridos. A maior carnificina em campo aberto já vista na história militar sul-americana até então. Lopes perdeu, numa única tarde sangrenta, o equivalente a 3% da população total do país. Era como se o Brasil perdesse 300.000 homens numa única batalha. Uma sangria insustentável. Mesmo após Tuiuti, mesmo diante de perdas que teriam forçado qualquer nação racional a negociar a paz, o ditador Lopes não apenas recusou render-se, como intensificou o esforço de guerra até níveis de insanidade completa. Ele mobilizou todos os homens adultos disponíveis, esvaziando completamente vilarejos e fazendas de sua força de trabalho. As mulheres paraguaias foram convocadas para trabalhar nas fundições e arsenais, produzindo munição e armamentos em condições brutais, trabalhando 14 ou 16 horas diárias. As residentas paraguaias, como ficaram conhecidas, cavavam trincheiras, transportavam suprimentos sob fogo inimigo e mantinham a infraestrutura militar funcionando quando não restavam homens suficientes. A população do Paraguai estava sendo literalmente consumida em nome da glória nacional e do ego desmedido de um ditador paranoico que recusava aceitar a realidade matemática da derrota. Em 1868, a situação tinha evoluído de dramática para completamente apocalíptica. O Maitá, a fortaleza considerada absolutamente inexpugnável, a Sebastópol americana, com seus 380 canhões e muralhas impressionantes,
havia finalmente caído em julho após 15 meses de cerco brutal e bombardeio constante. A guarnição paraguaia resistiu até literalmente não restar mais munição ou comida, os defensores comendo ratos, raízes e couro de sapato nos últimos dias. Assunção, a capital paraguaia, foi tomada pelas forças aliadas em janeiro de 1869 sem grande resistência. A cidade estava praticamente deserta, com apenas velhos, mulheres e população civil perambulando pelas ruas vazias. Lopes havia fugido para o interior com os restos espectrais de seu exército. Homens que mais pareciam cadáveres ambulantes que soldados. Esqueletos vestidos em uniformes esrapados. Fome, cólera, disenteria e febre amarela matavam tanto ou mais que as balas inimigas. Os hospitais de campanha eram verdadeiras câmaras de horror, onde médicos amputavam membros sem anestesia, e os feridos gritavam durante dias até morrer de gangrena. O território paraguaio inteiro havia se transformado num cemitério a céu aberto sob o sol escaldante do Chaco. Vilarejos inteiros tinham sido completamente destruídos, reduzidos a cinzas, sua população morta ou dispersa. Plantações foram queimadas sistematicamente por ambos os lados. Paraguaios praticavam terra arrasada ao recuar, aliados queimavam tudo ao avançar. A economia, antes próspera e autossuficiente, estava em ruínas absolutas e irreversíveis. As fundições de Ibiqui, orgulho industrial paraguaio, foram bombardeadas pelos canhões aliados até não restar literalmente pedra sobre pedra das instalações. O arsenal de Assunção foi saqueado, desmontado peça por peça, e suas máquinas enviadas como troféu para Rio de Janeiro. As linhas telegráficas foram cortadas, os trilhos arrancados, as locomotivas capturadas. O Paraguai industrial, o Paraguai moderno que desafiava as oligarquias liberais da região, deixava de existir permanentemente. Lopes, cada vez mais cercado e sem qualquer esperança racional de vitória, ainda recusava render-se e mergulhava numa paranoia assassina crescente. Ele executava sumariamente qualquer um que ousasse sugerir rendição ou negociações, inclusive seus próprios ministros mais leais, generais veteranos e até membros de sua própria família. Cerca de 1000 pessoas, incluindo seu cunhado Saturnino Bedoya e dezenas de oficiais superiores, foram torturadas barbaramente e executadas por conspiração e traição numa caça às bruxas paranoicas sem precedentes. Muitos foram chicoteados até a morte, outros fuzilados após julgamentos sumários de 2 minutos, alguns simplesmente desapareceram nas masmorras improvisadas dos acampamentos móveis. Até sua própria mãe e irmãs foram presas e espancadas sob acusação de traição. O ditador, completamente desconectado da realidade, preferia ver cada paraguaio morto a admitir que o desastre era exclusivamente sua culpa, que sua arrogância condenara a nação inteira. Ele arrastaria o país inteiro para a tumba junto com suas ambições imperiais frustradas. Quando Francisco Solano Lopes finalmente morreu em Cerro Corá, em 1º de março de 1870, atingido por múltiplas balas disparadas por soldados brasileiros enquanto tentava fugir atravessando um riacho, o Paraguai havia perdido entre 300.000 e 400.000 pessoas. Os números exatos são impossíveis de determinar com precisão pela destruição completa dos registros civis. De uma população inicial estimada conservadoramente em 450.000 a 525.000 habitantes antes da guerra, restavam apenas cerca de 220.000 almas vivas no censo de 1871. E destes sobreviventes, apenas 28.000 eram homens adultos em condições de trabalhar. Mais de 60% da população total havia literalmente desaparecido em 6 anos de guerra apocalíptica. As mulheres representavam agora 80% da população sobrevivente. Era uma catástrofe demográfica sem paralelo na história moderna das Américas, uma sangria populacional que levaria gerações para recuperar. Os números da devastação paraguaia são tão absolutamente devastadores que parecem estatísticas irreais de ficção científica distópica, mas são documentados historicamente. A proporção de mortos em relação à população total, mais de 60%, foi significativamente maior que a da Primeira Guerra Mundial,
onde França e Alemanha perderam 4 a 5% de suas populações. Foi maior que a Segunda Guerra Mundial, onde até a União Soviética, que sofreu perdas horríveis, perdeu apenas 14% de sua população. Foi maior que a Guerra dos 30 Anos, que devastou a Alemanha no século XVII. Nenhum país na história moderna havia perdido tanto percentualmente de sua população num único conflito. O Paraguai de 1870 era literalmente uma nação de viúvas vestidas de luto, órfãos famintos perambulando pelas ruas e mutilados de guerra incapazes de trabalhar. Braços e pernas haviam sido amputados sem anestesia aos milhares. Era raro encontrar um veterano com todos os membros intactos. A destruição econômica foi tão completa e sistemática que reverteu o desenvolvimento de décadas num piscar de olhos histórico. O país, que tinha 376 quilômetros de ferrovias operacionais e indústria siderúrgica própria, voltou literalmente ao século XVII em termos de desenvolvimento. A economia foi atomizada, reduzida à agricultura de subsistência familiar. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados de território, 40% de suas terras, para Brasil e Argentina no Tratado de Paz. O Brasil ficou com todo o território contestado ao norte. A Argentina expandiu-se até o rio Pilcomayo, ao sul. Teve que aceitar pagar indenizações de guerra astronômicas, que totalizavam 200 milhões de libras esterlinas, uma quantia impossível que equivalia a 5 vezes o PIB paraguaio pré-guerra. Essas dívidas só foram parcialmente quitadas nas décadas de 1930 e 1940, 7 décadas depois. A reconstrução física do país levaria 3 gerações completas, mas o trauma psicológico nacional permaneceria para sempre como cicatriz na alma paraguaia. A população masculina estava tão drasticamente reduzida que o governo paraguaio pós-guerra teve que tomar medidas extraordinárias sem precedentes. A poligamia, tradicionalmente proibida pela Igreja Católica, foi temporariamente tolerada oficialmente como política de Estado para repovoar o país rapidamente. Mulheres eram encorajadas ativamente a ter filhos mesmo fora do casamento formal. A ilegitimidade deixou de ser estigma social por necessidade demográfica. Homens com 4 ou 5 companheiras eram comuns nas décadas de 1870 e 1880. As mulheres paraguaias superavam numericamente os homens na proporção assustadora de 4 para 1 em algumas regiões, chegando a 10 para 1 nas áreas mais devastadas do interior. Uma geração inteira de crianças nascidas após a guerra cresceu sem jamais conhecer seus pais biológicos. A própria estrutura social paraguaia, a família patriarcal tradicional, foi completamente destruída e teve que ser reinventada. O Paraguai se tornou inadvertidamente uma sociedade matriarcal por pura necessidade de sobrevivência. E tudo isso, toda essa destruição apocalíptica, toda essa morte em massa, todo esse sofrimento indescritível, começou com a arrogância desmedida de um único homem que achou que poderia desafiar simultaneamente nações muito maiores e sair vitorioso. Lopes transformou conscientemente um país próspero e relativamente bem organizado numa terra completamente arrasada em apenas 6 anos. A provocação aparentemente gloriosa de novembro de 1864, aquela captura do Marquês de Olinda que deveria demonstrar força paraguaia, custou ao Paraguai metade de sua população e literalmente 1 século de desenvolvimento perdido. A guerra, que deveria trazer glória, respeito internacional e uma saída para o mar, trouxe apenas morte em escala industrial, destruição sistemática e empobrecimento prolongado. Foi o maior desastre auto-infligido da história sul-americana. Um genocídio acidental provocado pela megalomania de um ditador que preferiu ver sua nação inteira perecer a admitir uma derrota que sua própria arrogância tornara inevitável desde o primeiro dia.